7 de Lucas, versículo é o 11. Lucas 7, 11. O título é O Filho da Viúva de Naim. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu pouco depois, ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chore. E chegando, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Então entregou a sua mãe. E todos se apoderaram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Pai, Deus poderoso, fala ao nosso coração, Jesus, este lugar, e aonde essas pessoas estiverem ouvindo, Pai, a minha voz, ouça a voz do Espírito Santo. O Senhor nos edifique, nos fortaleça com a tua palavra e nos dê a bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queria falar nesta noite, quando eu estava lendo esse texto aqui, que me chama a atenção, como a palavra de Deus é maravilhosa, e como Deus está sempre falando conosco, Deus tem coisas novas para trazer para nós. Jesus, ele vinha de Cafarnaum, tinha saído de Cafarnaum. Cafarnaum quer dizer, Carfa é aldeia, Naum, compaixão. Cafarnaum, aldeia de compaixão, da onde ele tinha feito um grande milagre. Ali havia um centurião que tinha um servo que estava enfermo, e esse centurião foi até Jesus e falou da situação do seu servo. E esse centurião usou de uma fé tão grande que ele disse assim: Senhor, não precisa nem o Senhor ir na minha casa. Se o Senhor der uma palavra a respeito do meu servo, eu creio que ele vai ser curado. E Jesus se admirou de tamanha fé, a ponto de dizer: nem Israel viu tanta fé. O centurião era um homem importante, era um homem de posses, era um homem de elevado, era um homem de reconhecimento, era um nobre, mas que tinha um servo e que precisou de Jesus. Esse capítulo 7 já começa me chamando a atenção que Jesus atende tanto aos importantes, aos, entre aspas, famosos, aos, entre aspas, gente graúda, como ele atende pessoas humildes e simples e pessoas pobres. Porque nesse mesmo texto, em Cafarnaum, ele teve compaixão, faz jus ao nome da cidade, e ele cura o servo do centurião. Mas ele sai de Cafarnaum e vai para Naim. E em Naim ele encontra uma mulher viúva, mãe de um único filho, e pobre, necessitada. Jesus atende a todos aqueles que vão até Jesus. E eu queria deixar nessa noite essa reflexão para você, que Jesus vai até todos que aceitam que ele possa operar. Porque tanto o centurião como essa mulher precisou de Jesus. Ambos encontraram com Jesus e em ambos Jesus operou um milagre. A diferença é que o centurião foi até Jesus. Agora essa mulher, Jesus vai até ela. Isso que me chama a atenção. De qualquer maneira, se você vem até Jesus, ele vai fazer uma obra na tua vida. Mas se você não vem até ele, ele nessa noite te procura e quer ir até você para fazer uma obra também na sua vida. Nós temos que entender. E estava a distância de Cafarnaum, a terra de compaixão, até Naim. A distância era de 52 quilômetros, 50 quilômetros. Só que naquela época não tinha carro, não tinha Uber, tinha uma jumentinha, tinha um cavalo, mas muitas vezes andava a pé. E Jesus, ele estava com uma multidão, e ele resolveu ir a pé. Interessante que era a caminhada de um dia.
Essa caminhada de um dia fez toda a diferença na vida daquela mulher, porque a Bíblia diz que um dia pode ser como 1000 anos para Deus, e 1000 anos pode ser como um dia. Aquilo que você acha que está demorando para acontecer, aquilo que você acha que não vai acontecer ou não aconteceu, você já está desanimado, está desistindo. Nesta noite, através do Espírito Santo, eu quero dizer para você que o tempo de Deus ainda não chegou, então não aconteceu, mas pode acontecer, porque para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E neste dia Ele decidiu caminhar em direção a Naim, porque Ele ia chegar a tempo de fazer um milagre ainda. Muitas pessoas falam assim: nunca chegou o milagre na minha vida. Olha o caso dessa mulher, o filho dela morreu, mas quando Jesus está no negócio, quando Jesus se faz presente, quando Jesus entra, Ele começa a dar vida àquilo que já morreu na nossa vida, em nome de Jesus. Ele começa a mudar a história de coisas mortas. E quantos de vocês que estão me vendo aí pela internet, que estão me ouvindo, que tem coisas mortas que precisam ser ressuscitadas, mas só Jesus tem o poder de ressuscitar coisas mortas. Só Jesus pode dar vida àquilo que nós já não temos mais esperança. Quantas pessoas estão agora na UTI, e o médico chegou e falou assim: está na mão de Deus, nós já fizemos tudo o que nós podíamos fazer, tudo o que era possível. Quando o ser humano, quando o médico, quando alguém fala isso, Deus entra em cena, porque a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Nós servimos o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Talvez é impossível para você largar a bebida, largar a mentira, largar a violência. Para Deus é possível, é só você deixar Ele chegar, tocar e dar vida naquilo que está morrendo dentro de você. E nós vemos aqui, eu vejo aqui essa mulher, na cidade de Naim. Naim, o nome Naim quer dizer tranquilidade, tranquilo, lugar sossegado. A cidade de Naim era uma cidade pequena, uma cidade que vivia de plantação, de agricultura. E hoje, nos dias de hoje, a cidade de Naim não tem 2.000 habitantes, ela tem 1.000, o último censo que foi feito lá foi em 2017, ela tem 1.775 habitantes. Então é uma cidade pequena, é um lugar de poucos habitantes. Para nós termos uma ideia, uma cidade menor que Morungaba, que Jariru, uma cidade pequeníssima, era um vilarejo na verdade. Mas Jesus, Ele sai de Cafarnaum, Ele sai de um lugar já mais perto dos grandes centros, mais importante, para ir um lugar mais tranquilo, talvez menos conhecido, porque para Ele não importa a distância, não importa o lugar, o Senhor sempre vai estar com aqueles que recebem Ele de bom grado. Mas a Bíblia diz que Ele vai. E Ele não vai sozinho, Ele vai com seus discípulos, e tinha uma multidão acompanhando Jesus. Tinha uma multidão. E a multidão acompanhava Jesus por causa dos sinais. A Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. Deus quer fazer sinais nesta noite na sua casa. Deus quer fazer sinais na sua vida. Deus quer fazer sinais, mas sinais mesmo, prodígios, maravilhas, ao qual você vai ficar boca aberta. Tem pessoas que... Nós tivemos aqui recentemente testemunhos de pessoas que agora na pandemia, antes não arrumavam emprego, na pandemia arrumaram emprego, as portas se abriram, pessoas que conseguiram adquirir bens no meio da crise, porque eu disse uma coisa para você: receber bênção, contar bênção, quando está tudo fácil, é fichinha, é moleza, mas receber bem esse momento adverso, é para provar que Deus realmente é conosco. Deus faz a diferença na vida ainda da pessoa que crê. A pessoa que crê, Deus opera de maneira diferente. Foi assim na vida do centurião. Ele creu de tal maneira que ele falou assim: não precisa nem o Senhor na minha casa, basta uma palavra do Senhor e meu servo vai ser curado. Basta uma palavra de Deus nesta noite para a sua vida começar a mudar, para as coisas começarem a mudar. Basta você crer. A palavra de Deus, ela já está sendo entregue, ela já está sendo derramada para que nós possamos ter uma transformação em meio ao caos. Nós vemos que o cenário aqui era complicado. Jesus vai a pé, a caminhada era de um dia. E eu creio aqui, irmãos, que ele saiu até de madrugada, saiu cedinho, antes do dia clarear, porque para chegar lá na cidade, ainda no dia, 50 quilômetros, parece pouco. Se a gente está de carro, 50 quilômetros é 40 minutos, talvez, depende da estrada, até mais rápido. Ontem eu tive um compromisso aqui do lado, em Morungaba, por uma coincidência, eu peguei a chave de uma pessoa que era muito parecida com a minha e trouxe. Chegando aqui em Itatiba, eu tive que voltar para levar a chave de volta. E cravei em 15 minutos, né, David?
15 minutos. Dá de Morungaba na entrada de 15 minutos. Então eu creio que de carro hoje, 50 quilômetros na estrada que não tem pedágio, não tem nada, livre, sem radar, você vai fazer aí em 30 minutos também. Só que aqui não tinha isso, essa possibilidade, precisava ir uma multidão com Jesus, porque a multidão, quando via Jesus operar milagre, quando via ele fazer, a fama de Jesus se espalhava de tal maneira que as pessoas iam onde Jesus estava. Nós temos que ser que nem um girassol. O girassol, ele gira em torno da luz. Aonde tem luz, ele gira, por isso chama girassol. Onde está o sol, ele vira em posição ao sol. A nossa luz, o nosso sol, a nossa direção é o Senhor Jesus. Então nós temos que girar em torno dele, em torno da sua palavra, em torno da sua inspiração, em torno do seu exemplo, em torno de obedecer a ele, porque se nós formos observar o que está acontecendo em volta, a gente vai sofrer, vai padecer. As pessoas então ouviam falar de Jesus. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus dava vida. E deixa eu dizer uma coisa para você que me vem e me ouve. Em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, afirma categoricamente que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã. Então nós devemos continuar girando em torno dele, porque se nós olharmos para o mundo hoje, só se fala em morte, só se mostra a morte, o número de mortos, quantos mortos, leitos ocupados. Eu olho para a cruz, o autor e consumador da fé, e nele encontro vida e vida em abundância. João 10:10, parte B. Eu quero que você ouse a viver nesses dias tão difíceis, que nosso irmão cantou aqui, vai passar, crendo que já está passando, que já passou, que você vai viver o sobrenatural de Deus. Para isso é necessário crer, para isso é necessário obedecer. Muitas pessoas creem, mas não obedecem. As pessoas creem que o inferno existe, mas não obedecem a Deus para ir para o céu. Logo elas estão preparadas para ir para o inferno. Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que chegamos ao conhecimento da verdade, e que nós alcancemos a salvação através do consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Fé que eu não tinha, que você não tinha, mas que Ele nos dá liberalmente. Então Ele vai até Naim, um lugar de tranquilidade. Interessante que Jesus está indo para Naim, e antes de entrar na cidade, nas portas, na saída da cidade, de longe, interessante, uma multidão celebrando a vida, uma multidão celebrando a vitória em volta da luz, e outra multidão vinha saindo da cidade de Naim, triste e em luto por causa da morte. Olha o contraste, uma multidão andando em vida, uma multidão andando em torno do milagre, uma multidão andando em torno de Jesus, uma multidão esperançosa pelo que Jesus tinha feito, e outra multidão sofrendo pela morte. Nos dias atuais não é muito diferente. Temos uma multidão que está padecendo, tem uma multidão que está sofrendo nos hospitais, tem uma multidão que está também já doente mentalmente. Os consultórios psicólogos não tem mais nem agenda, e tanta gente com depressão, com opressão, tantos casamentos sendo destruídos, violência doméstica aumentando, violência de pai contra filho, de filho contra pai, assalto, saqueamento de rua, desemprego, 27 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Há uma multidão que está saindo de Naim com um corpo, com uma morte, triste pela perda, mas que uma multidão celebrando a vida, e elas vão se encontrar. E elas vão se encontrar, mas a diferença é que a multidão que vinha desse lado aqui de Cafarnaum vinha com Jesus, porque quem anda com Jesus está sempre do lado da vida. Do outro lado tinha uma mulher desesperançosa, tudo que aquela mulher tinha, todo o seu sonho havia se esvaído por terra, porque tudo que ela tinha era o seu filho, e agora o seu filho morrendo, para quem? Não tinha mais herança, não tinha mais quem cuidasse dela. Os judeus tinham uma cultura em que, quando morria alguém, essa mulher, pelo jeito, ela era jovem, porque o seu filho ainda era jovem. Quando a mulher perdia o marido muito cedo, quando alguém morria, falavam que era por causa de castigo, por causa do pecado. Era a cultura judaica. Então, logo também esse jovem morreu, com certeza, o que se falava em Naim, o que essa mulher fez? Qual que é o pecado dessa mulher? Qual o pecado que ela cometeu? Porque agora ela perde seu filho e ela vai ficar miserável, abandonada, jogada à própria sorte.
Mas Jesus veio naquele dia mudar a história dessa mulher. Jesus veio naquele dia mudar tudo que havia de ruim na vida dela. Jesus veio transformar. Deixa eu dizer para você, nesses dias em que o país atravessa os dias mais difíceis da sua história, Deus tem coisas novas. Deus tem transformação para dentro da tua casa. Deus tem transformação para dentro do teu casamento. Deus tem transformação para a tua vida profissional. Deus tem transformação para operar sobrenatural, porque agora é hora de milagre, agora é hora de sobrenatural, porque enquanto o mundo está doente, enquanto o mundo está morrendo, há um Deus que quer entrar para mudar a história da vida, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, em todas as áreas. Qual é a área que você precisa que o Senhor coloque as mãos para que comece a voltar a ter vida? O que já morreu dentro de você que tem que voltar a viver? Nesta noite eu te faço uma pergunta: o que precisa voltar a viver dentro de você? Fala com esse Jesus. Fala: Senhor, assim como o Senhor colocou a mão no esquife, naquele caixão, coloque as mãos nessa área da minha vida, porque eu preciso voltar a viver nesta área. Talvez seu casamento está morrendo. Jesus nesta noite quer colocar as mãos e ressuscitar o seu casamento. Talvez sua vida profissional está morrendo. Jesus quer nesta noite colocar as mãos na sua vida profissional e ressuscitar. Talvez a sua vida espiritual que está morrendo, o Senhor quer colocar as mãos e ressuscitar. Não importa qual é a área, o que importa é que você deixe Ele colocar as mãos. E o texto diz que Jesus veio, 50 quilômetros de caminhada, a multidão junto. Interessante que a multidão está junto, os discípulos estão juntos. Eles não abandonaram Jesus, estavam junto com Jesus. E quando a gente está junto de Jesus, pega essa visão. Quando você está andando com Jesus, a chance de você ver milagre é quase sempre, é praticamente todo dia você vai ver um milagre. Começa pelo milagre da vida, que Ele está te dando vida em meio a uma pandemia. A chance de ter milagre nessas épocas aqui é fenomenal, porque agora sim nós precisamos viver o sobrenatural. Agora sim, a única garantia que eu tenho é a misericórdia e graça de Deus. Nós estamos num país privilegiado, algum entre os países que ainda já tem vacina. Não tem para todo mundo, mas já está começando a ter. Mas tem mais de 190 países no mundo que não sequer tem chance de ter. Nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar um milagre verdadeiramente a cada dia. Cada dia que eu estou vivo, você está vivo, você deve dar um brado de vitória, porque Deus tem te guardado. Sem contar aqueles que já passaram por essa enfermidade e que Deus curou, que Deus guardou. Mas muitos se perderam. Mas nesse dia, essas multidões se encontram. Uma multidão chorando, acompanhando a tristeza daquela mulher, uma multidão vendo que ela estava sofrendo. Interessante que eles estão fora da cidade já, porque os judeus também tinham outra cultura. Eles não enterravam um morto dentro da própria cidade, dentro da sua própria vila. Tinha que ser fora, porque era considerado maldição. Se você enterrasse, aquele lugar ia ficar maldito. Engraçado também que a lei e o judaísmo, eles achavam que se a pessoa tocasse no morto, ou no caixão do morto, também a pessoa ia ser maldita. Jesus tomou toda a minha maldição, Jesus tomou toda a sua maldição, Jesus tomou toda a nossa maldição, se fez maldito por nós para nos dar vida e para nos dar vitória. Isaías vai falar sobre isso, que Ele levou sobre si as nossas dores, que Ele levou sobre si as nossas chagas. Ele foi colocado no madeiro, se fez maldito, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, mas pelas pisaduras dEle, pelas chagas dEle, nós fomos curados, nós fomos sarados. E a palavra de Deus mudou, Ele continuou operando nesses dias, então a multidão se encontra, e eu fico vendo um contraste com a multidão que anda com Jesus alegre e feliz, de uma multidão que anda com Jesus, vendo Ele curar paralítico, vendo Ele multiplicar pães e peixes, Ele transformar água em vinho, vendo Ele fazer tantos milagres, e outra multidão que anda do lado da morte sofrendo. Mas neste dia, aquelas pessoas que estavam andando do lado da morte iam ter um encontro com a vida, e Jesus era a própria vida que eles precisavam. Nos dias de hoje, desliga um pouco a televisão, sai do noticiário da morte, vai para a Bíblia, dobra o teu joelho, vai para o encontro da vida, vai vivenciar, porque nós temos a oportunidade, igual aquela multidão que estava em Naim, de encontrar a vida. Talvez você está me ouvindo, você está preocupado: pastor, estou com um monte de conta para pagar, perdi o emprego, não acho emprego, estou passando por um monte de luta, um monte de problema. Deixa eu dizer uma coisa para você: vá ao encontro verdadeiramente de Jesus, se desnuda, se entrega para Ele, para que Ele comece a operar um milagre também na sua vida.
E o texto vai dizer que quando as multidões se encontram na entrada da cidade, Jesus não tinha entrado ali em Naim, porque na saída da cidade estava o cortejo desse rapaz. E os sonhos dessa mulher, a esperança dessa mulher estava morta, havia acabado, era o fim para ela. Talvez você está me vendo e me ouvindo, pastor, já é o meu fim. Mas nesta noite, assim como naquele dia Jesus foi levar a vida e transformar aquele lugar, Jesus nesta noite vai entrar na sua casa, Jesus vai entrar na sua vida e transformar a tua casa também. É só você querer, é só você crer, é só você permitir, porque Deus vem agir. Então, vejo que ele chegou na porta da cidade e eles carregavam o filho único da sua mãe, tudo que ela tinha, o único filho, e com ela uma grande multidão. Versículo 13 diz assim: e vendo-a, deixa eu dizer uma coisa para você, aonde você estiver, na sua casa, no carro, na onde você estiver, o Senhor está te vendo. A coisa mais linda é que no versículo 13 fala que ele viu aquela mulher. Meu irmão, ele me vê nesta noite, ele te vê nesta noite, ele vê você, ele vê exatamente o que você está pensando com essa palavra, ele está vendo, e ao ver essa mulher, ele agiu em cima da necessidade dela. Qual que é a tua necessidade? Qual que é a sua necessidade? Deixa Jesus agir em cima da sua necessidade, mas deixa ele agir por completo. Olha só o que ele diz aqui: ele viu e ele se moveu de íntima compaixão. Ele tinha vindo de Cafarnaum, um lugar de compaixão. Ele estava carregando compaixão com ele, mas estava levando compaixão a um lugar de tranquilidade. Porque não adianta morar num lugar tranquilo, mas não ter saúde. Não adianta morar num lugar tranquilo e não ter comida. Não adianta morar num lugar tranquilo e não ter salvação. Não adianta morar num lugar tranquilo e não ter Jesus. Ter Jesus pode ser num lugar tranquilo, pode ser no meio da guerra. Você vai estar sempre bem. O que você não pode faltar a Jesus. Salmista 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, o original, e de nada eu tenho falta. Quando você tem Deus, quem assistiu aquele filme Até o Último Homem, se você não assistiu, você está me vendo pela internet, eu recomendo, entra na Netflix, ou baixa lá, faz um download, ou procura aí, você vai achar esse filme, Até o Último Homem, e você vai ver que aqui tem Deus, até no meio da guerra, no meio das balas cruzadas, está fazendo aquilo que agrada e está servindo Deus. Deus nos deu um espírito de medo para nós. Nós estamos passando por um momento mais difícil da humanidade. Nós estamos passando por um momento de mais luta da humanidade, de mais guerra da humanidade. É nessa hora que nós vamos descobrir que quando nós somos fracos, é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá força. Então, Jesus se preocupou com o rico lá em Cafarnaum, com o pobre em Naim e a multidão. Jesus se preocupa com todos, mas nem todos querem ter Jesus. Eu pergunto para você nesta noite: em que lugar da tua vida está Jesus? Qual é o tempo que você tem para Ele? Qual é a tua vontade, o teu interesse? Essa mulher ainda não conhecia, mas Jesus, ele para, ele tem com compaixão. E a Bíblia diz que ele para o enterro, ele para o funeral. Nesta noite, Jesus quer parar o que está morrendo na sua casa. Jesus quer parar o que está morrendo na sua vida. Jesus nessa noite quer parar o enterro dos seus sonhos. Tem gente que enterrou os sonhos. Tem gente que por causa da pandemia desistiu de um monte de sonho. Eu quero dizer nesta noite, como o irmão cantou, vai passar, não interrompa, não enterre seus sonhos, lute, batalhe por eles, porque chama Jesus, ele colocando a mão vai ressuscitar. E aqui diz que Jesus, ele coloca a mão no esquife, que é um caixão, e ele dá uma ordem para aquilo que estava morrendo: levanta, põe de pé, é hora de ressuscitar. Nesta noite, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu digo da parte de Deus para você: levanta-te, põe de pé, porque o Senhor vai falar. O Senhor chegou e falou aquilo que estava morto, e aquilo viveu. O que estava morto na sua vida nessa noite, Deus fala. Dê ouvido à voz de Deus para que possa viver. E o texto vai dizer, no versículo 15: o defunto se assentou. Quando a gente senta, é sinal que está tudo bem. Vamos sentar um pouco, está calmo, está tranquilo. Deixa Deus trabalhar. E diz que o menino se assenta e começa a falar. É hora dos seus sonhos começar a falar.
É hora das coisas da sua vida começar a ter vida própria, porque aquele menino agora não precisava mais ser carregado, aquele menino não precisava mais de ajuda de ninguém, porque havia ressuscitado. Agora ele ia viver de novo por conta própria. Nesta noite Deus quer que você volte a viver, que você volte a desfrutar, que você volte a ser quem você era antes, porque esse menino aqui havia morto, mas ele volta a ser o que era antes, volta a ter vida, volta a ter ânimo, volta a respirar, volta a falar, volta a se alimentar, volta, meu irmão. Você precisa voltar. Precisa voltar. Volta ao primeiro amor. Quando você não tiver força para orar, é aí que você tem que orar mais. Quando você não tiver mais vontade de ler Bíblia, é que você tem que ler Bíblia mais. Oh, meu irmão, precisamos voltar. É necessário voltar. Mas ele volta pela palavra de Jesus, porque Jesus aparece e diz: levanta. Pela palavra do Senhor nesta noite, levanta. Pela palavra do Senhor Jesus nesta noite, volte. Pela palavra de Jesus nesta noite, creia. Pela palavra de Jesus nesta noite, receba. E o texto diz que ele se assenta e começa a falar. Depois que Jesus viu que estava tudo resolvido, ele entrega de volta para a mãe. Eu imagino aquela mãe olhando assim e vendo o seu filho Jesus falando: toma de volta o seu sonho, toma de volta agora a sua honradez, porque ela ia ser humilhada, envergonhada, está vendo? Perdeu o marido, perdeu o filho, nova ainda, tem pecado, ela ia ser tão desgastada. As pessoas julgam, as pessoas apontam os nossos defeitos. Jesus, ele olha com um olhar de compaixão, resolve o nosso problema e entrega e fala: vai lá, glorifica o meu nome. E o nome de Jesus foi glorificado, porque quando essa mulher sai com esse jovem, e aquela multidão que vinha com ele, olha agora, a multidão que estava andando com a morte, recebe vida também, e diz que todos celebram, que todos comemoram, e que a fama de Jesus percorreu toda aquela circunvizinhança, porque agora não havia mais morte, nem Cafarnaum e nem Naim, não havia mais nada que pedisse a multidão de Naim celebrar a vida, porque encontrou com Jesus. A partir do momento que o povo, foi cantado aqui pelo grupo: se o meu povo se arrepender e se humilhar e ouvir a minha voz, eu virei e sararei a sua terra. É a hora da nação brasileira, é a hora de você que vê e ouve, dos homens, dos jovens, das mulheres, da nossa nação, se voltar para Deus. Ficam brincando por causa de política, ficam brincando por causa de vacina, ficam brincando por causa de tanta coisa, isso pode, isso não pode, aquilo pode, eu não sei. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu olho para a Bíblia, ela diz que eu e você, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então diz que naquele lugar se apoderou um grande temor. É hora de nós, igreja, apoderar de nós um temor, de honrar a palavra de Deus. Muitos têm medo da Covid, têm temor da Covid, mas não tem medo de pecar contra Deus, não tem temor contra Deus. Aqui diz que o temor foi grande, porque eles viram verdadeiramente a morte com os seus próprios olhos. Eles vivenciaram a morte, mas eles viram o autor e consumador da fé, o autor da vida, vir da vida, subimplantar a morte. João capítulo 11, versículo 25, 23, 24, 25, mas especificamente 25, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Nós temos que entender que ele sobreplantou, ele colocou a morte debaixo dos pés e determinou uma palavra de vitória naquele lugar. Encerra o mês de março determinando uma palavra de vida dentro da sua casa, uma palavra de vida dentro do seu coração, uma palavra de vitória dentro do seu lar, e uma palavra de temor. Tema a Deus, ouça a palavra de Deus. Não adianta ter medo de morrer, não adianta ter medo de vírus, isso ou daquilo, e não temer a palavra do Senhor. Onde Jesus chega, ele muda. Jesus tocou o que estava impuro. O caixão é considerado impuro, mas Jesus toca em coisas impuras para purificar. Eu sou impuro, você é impuro, nós somos impuros, mas quando ele vem e toca em nós, a Bíblia diz que ele dá novas vestes. Ele lava as nossas vestes no sangue dele. Então nesta noite, lave seu pensamento, lave suas vestes, suas atitudes no sangue do Cordeiro. Porque aquilo que estava indo embora, que estava morto, Jesus devolve, mas devolve vivo, e devolve agora algo que ela não ia perder mais. O que você estava perdendo? É tempo de você voltar
É tempo de você se arrepender. É tempo de nós viver do que Deus tem para dar para nós. O que Ele podia dar para aquela mulher naquele lugar, Ele deu. Foi uma palavra de vitória. Menino, levanta. É necessário voltar. Você precisa voltar. You need to go. Você precisa voltar. Nós precisamos voltar. A igreja precisa acordar. Um dia de caminhada mudou toda a história daquele lugar. Você pode ser o responsável de mudar a história dentro da sua família. Você pode ser responsável de mudar a história da sua casa, da sua vida. Como você pode ser responsável de levar o fracasso também. Muitos têm abandonado a fé. Então, lançado à própria sorte. Mas aqueles que creem, a Bíblia diz, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você tem uma fé inabalável. Deixa essa palavra nesta noite para você. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo. Formoso é o teu amor, Senhor. Tenho alma missionária, conduz-me à terra que tenha sede de ti. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Saber de ti. Mamãe. E assim eu partirei cantando por terras anunciando tua beleza, Senhor. Terei meus braços sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Seja triste, simplesmente